Olá, bem-vindos a mais um episódio do Papocast, o seu podcast de história. Hoje vamos tratar do caso do Banco Master, o escândalo financeiro e político que assombra o alto escalão de Brasília. Preparados? Então vamos lá. Imagina um banco com bilhões de reais em ativos, tudo ali bonitinho, registrado no papel, uma auditoria que parece um raio-x perfeito, sabe, validando cada centavo. Mas aí nos bastidores tem uma milícia privada sendo contratada por R$1 milhão mensais só para garantir que ninguém, absolutamente ninguém, olhasse dentro dos cofres financeiros. Cofres que, na verdade, estavam completamente vazios. Essa dissonância brutal, entre essa fachada de planilhas imaculadas e a realidade criminosa é bem o cerne do que a gente vai destrinchar na nossa análise de hoje. Nós vamos focar no colapso monumental do Banco Master, que antes o mercado conhecia como Banco Máxima. E olha, o material que baseia esse nosso mergulho é denso. A gente tem documentos oficiais de processos sancionadores da CVM, temos relatórios internos super confidenciais do Banco Central e também a investigação jornalística detalhada do Poder 360. Exato. E o nosso objetivo aqui, para quem está acompanhando a gente, é mapear a anatomia de uma fraude gigantesca. É entender de que maneira uma simples crise de liquidez, que já seria grave por si só, não terminou numa falência tradicional. Ao invés disso, ela sofreu uma mutação bizarra. O banco vira tipo uma máquina de fabricação de créditos falsos e uma máquina capaz de manipular mercado, cooptar agente público e até criar rede de espionagem. Fiquei chocada quando li isso. Eu também fiquei impressionado porque tudo isso culmina num choque que atinge o topo da pirâmide institucional do país, né? A gente está falando de envolver a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal e cifras que passam fácil da casa dos bilhões. Só que a origem dessa espiral toda, no fundo, é puramente matemática. Matemática? Como assim? Lá para o final de 2024, os relatórios internos do Banco Central já mostravam que o Banco Master estava numa asfixia financeira aguda. Eles estavam isolados. Por causa de uma crise de reputação bem severa que já se arrastava, eles perderam a capacidade de rolar dívida. Ou seja, o mercado interbancário simplesmente fechou as portas para eles. Caramba, nenhum outro banco queria emprestar dinheiro para eles, né? Exatamente. O risco era alto demais e sem dinheiro novo entrando para cobrir as contas que estavam vencendo, o caixa secou rápido. E aí a tática de sobrevivência que eles adotaram foge de qualquer cartilha regulatória que a gente conhece. O Master fechou uma parceria gigantesca com uma empresa chamada Tirreno. Tá, e aqui acende o primeiro grande alerta vermelho que a gente viu nos documentos. Porque essa Tirreno não era um player gigante do mercado. Era uma empresa recém-nascida, criada há pouquíssimos meses. Não tinha nenhum histórico que justificasse o tamanho desse negócio. Pois é. E o plano era que o Master comprasse carteiras de crédito consignado dessa Tirreno, na casa dos bilhões de reais. E o detalhe mais louco, sem coobrigação. Nossa, sem coobrigação nenhuma. Nenhuma. E essa ausência de coobrigação é a chave para entender a manobra mecânica da coisa. Porque nesse modelo, o risco de calote é inteiramente transferido para quem compra a carteira. Se a pessoa lá na ponta que pegou o consignado não pagar a parcela, a Tirreno não tem que cobrir o furo. O prejuízo fica todinho com o Banco Master. Entendi. E pelo acordo, o Master tinha que depositar o dinheiro dessa compra colossal numa conta reserva, certo? E esse dinheiro ia ficar lá paradinho até a Tirreno mandar a documentação, tanto física quanto digital, provando que esses empréstimos realmente existiam. Exato. Só que a documentação nunca chegou. Nunca chegou porque os créditos, na grande maioria, nem existiam, né? Exatamente. A Tirreno simplesmente não conseguiu provar o lastro dessas carteiras. E o próprio Banco Master percebeu o buraco. Eles chegaram a notificar a empresa e cancelaram formalmente as operações. Bom, vamos empacotar isso tudo porque é exatamente aqui que a crise de liquidez vira uma fraude ativa. Para quem nos ouve entender bem, é como se fosse o seguinte. Imagina que você compra um cofre trancado e o vendedor jura que tem R$1 milhão ali dentro. Aí você abre, vê que o cofre está completamente vazio e cancela o negócio com o vendedor. Faz todo sentido até aí. Sim. Só que em vez de assumir o prejuízo, você pega esse mesmo cofre vazio, tranca de novo e vende para uma terceira pessoa recebendo dinheiro vivo em troca. É surreal. É uma analogia perfeita. E o agravante é que essa terceira pessoa, nesse caso,
era um banco público. O Master pegou essas mesmíssimas carteiras de crédito, que eles já sabiam que não tinham lastro documental nenhum, e repassou tudo para o BRB, o Banco de Brasília. Nossa, e foram mais de 4 bilhões de reais nessa brincadeira, né? Mais de 4 bilhões. Dinheiro de verdade que o BRB injetou no Master, em troca de pula-fumaça financeira. Com isso, o Master conseguiu a liquidez imediata, aquele oxigênio que eles precisavam para não quebrar naquela semana, mas entregando um passivo completamente tóxico como garantia. E o mais bizarro é que usar papel inflado para gerar caixa nem era um truque novo lá dentro, porque olhando os registros da CVM, a gente vê que eles já vinham refinando essa engenharia. Teve aquele caso do Fundo de Investimento Imobiliário Brasil Realty, lembra? Lembro bem, esse caso é emblemático. Eles pegavam terrenos que tinham um valor de mercado minúsculo e conseguiam uns laudos de avaliação absurdamente inflados. Terreno no meio do nada, valendo milhões. E alguns desses laudos nem assinatura do perito tinham. Ou usavam umas metodologias que iam contra todas as normas contábeis básicas. E aí usavam esses ativos inflados para integralizar as cotas do fundo. Integralizar um terreno num fundo significa que você está transformando algo físico em um papel negociável. Só que, pensa bem, uma cota de um fundo que tem como base um terreno inútil não paga salário no fim do mês, não gera caixa imediato para o banco. E é aí que entra a jogada do mercado secundário de balcão. Explica melhor esse mercado de balcão pra gente. O mercado de balcão é um ambiente onde as negociações são descentralizadas. Não tem aquela supervisão super rigorosa de uma bolsa de valores tradicional. As partes negociam ali diretamente entre si. E o grupo do banco usava empresas satélites que eram ligadas aos próprios controladores para atuar nesse mercado comprando e vendendo essas cotas infladas. Ou seja, eles criaram uma câmara de liquidação particular, porque numa bolsa real, a câmara de liquidação garante que quem compra tem o dinheiro e quem vende tem o ativo, para mitigar risco sistêmico. Mas aqui, eles perverteram a estrutura. Essas empresas satélites ficavam girando as cotas superavaliadas entre elas mesmas, só para inflar artificialmente o volume de negociação e fingir que tinha demanda. Exato. Tudo isso até conseguirem descarregar esses ativos na mão de terceiros que estavam totalmente desavisados em troca de dinheiro real. O papelório saía lá da esfera interna do esquema deles e caía no mercado financeiro aberto. E o impacto dessa distribuição de lixo financeiro é muito real, é severo. Com certeza. Quando essas cotas do Brasil Realty Free finalmente chegaram no mundo real, a CVM calculou que o prejuízo concretizado na época chegou perto de 6 milhões de reais. Quando a música parou, alguém ficou segurando o mico. E descobrir quem absorveu essa perda traz um peso social muito grande para essa história. Isso me deixou muito assustada além dos processos detalhados da CVM, porque quem recebeu a conta no final, lá na ponta, incluía fundos que tinham cotistas de RPPS, que são os regimes próprios de previdência social. Dinheiro de aposentadoria de servidor público. Isso, dinheiro de aposentadoria pública, porque os fundos de pensão muitas vezes investem nessas estruturas super complexas, os fundos de fundos, e eles acabam comprando essas cotas no mercado secundário sem saber, diluindo esse ativo tóxico em carteiras que representam a poupança da vida inteira de milhares de trabalhadores. Vai ao máximo. A CVM instaurou um processo punitivo que virou uma batalha gigantesca em torno de um termo de compromisso. As partes ali, o Banco Master, o Daniel Varcaro, a Viking Participações, o Antônio Freixo, todos eles tentaram fechar o assunto rapidinho, propondo pagar só R$1 milhão. E aqui eu preciso fazer um questionamento porque eu fiquei indignada. O que tudo isso significa na prática? Se tem uma fraude super meticulosa e o dinheiro das aposentadorias evaporou, aceitar um acordo financeiro não é só dar um tapinha nas costas de quem cometeu o crime. A CVM negociando um cheque, ao invés de buscar banir essas pessoas do mercado para sempre ou mandar prender, não está passando a mensagem de que fraudar o sistema é só um custo operacional. Esse é um ótimo ponto. E, na verdade, esse é o grande embate filosófico e prático do direito financeiro aqui no Brasil. A Procuradoria Federal Especializada, que atua lá junto à CVM, bateu de frente com essa primeira proposta de R$1 milhão justamente usando esse seu raciocínio.
Eles disseram que 1 milhão não cobria nem de longe a vantagem ilícita que eles tiveram, muito menos reparava o dano que causaram à credibilidade do mercado. Mas o problema crônico do nosso sistema é o fator tempo. Como assim o tempo? A lerdeza da justiça? Isso. Um litígio judicial para punir alguém no Brasil, ainda mais contra grandes escritórios de advocacia com muito dinheiro, se arrasta por décadas, com incontáveis recursos. Ah, entendi. E aí, nesse meio tempo, a inflação corrói o dinheiro, as empresas satélites são dissolvidas, os CNPJs são liquidados e o investidor que tomou prejuízo, o aposentado, nunca vê a cor desse dinheiro. Exatamente. A lógica de aceitar um termo de compromisso é a velocidade. É estancar a sangria financeira e asfixiar o infrator economicamente o mais rápido possível. O colegiado da CVM rejeitou várias vezes as ofertas desses executivos. Virou um cabo de guerra. E de 1 milhão inicial, o acordo final fechou em mais de 21 milhões e 200 mil reais. O objetivo do regulador é transformar a fraude numa operação economicamente ruinosa e devolver os fundos para o mercado antes que o esquema mude de cara e esconda o patrimônio. Faz sentido. Só que o tamanho da bolha que o Master criou, com aquelas carteiras de 4 bilhões sem lastro repassadas para o BRB, extrapolou muito a capacidade dessa engenharia de colarinho branco de esconder o buraco. Quando a matemática já não sustentava mais a fachada, bateu o desespero corporativo. Eles precisavam de táticas muito mais marginais. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. A quebra desse verniz de empresa séria levou a Polícia Federal a entrar em cena com a Operação Compliance Zero. E essa operação, que foi autorizada lá pela mais alta corte do país, mostrou que a coisa toda tinha virado um organograma criminoso muito além de uma simples fraude contábil. Teve a prisão preventiva do Daniel Vurcaro e de associados dele, como Fabiano Zettel, e a PF identificou 4 núcleos criminosos super bem coordenados. 4 núcleos? Sim. O primeiro era o núcleo financeiro, que é esse que a gente acabou de detalhar, da fabricação de liquidez e repasse sem lastro. Tá, mas o salto de gravidade começa logo no núcleo 2, o de corrupção institucional, né? Porque pensa só, para bilhões transitarem de forma tão irregular, sem disparar nenhuma trava automática no sistema, eles precisavam cegar o xerife. E a investigação documentou a cooptação direta de servidores dentro do próprio Banco Central. Pois é. Os relatórios dão os nomes de chefes de supervisão bancária, como o Paulo Sérgio Neves de Souza e o Bellini Santana. Eles atuavam basicamente como consultores duplos para a quadrilha. Esse esquema funcionava maquiando os relatórios de exposição de risco. Eles davam dicas privilegiadas de como o banco podia burlar as fiscalizações que estavam por vir. Eles abriam caminho por dentro da própria instituição que deveria impedir a fraude. É de cair o queixo. E aí a gente chega no núcleo 3, que cuidava da lavagem de dinheiro. Porque uma vez gerado esse recurso ilícito, ele precisa sair de lá sem deixar rastro. A investigação descreve uma teia super densa de empresas de fachada, tipo a Varagem e Moriacity. Eles usavam aquele mecanismo clássico de estratificação. Essas empresas emitiam notas fiscais frias por serviços de consultoria que nunca existiram, iam drenando o caixa do banco, pulverizando dinheiro em contas impossíveis de rastrear para proteger o patrimônio pessoal deles caso tudo desse errado. E para proteger toda essa pirâmide, tinha um núcleo 4. O braço de intimidação e obstrução da justiça. Os documentos mostram que eles contrataram uma estrutura chamada A Turma. Era tipo uma milícia privada, liderada por um policial federal aposentado, o Máriosson Roseno da Silva. E isso custava R$1 milhão por mês aos cofres do esquema. Espera, 1 milhão por mês só para espionagem e intimidação. Isso mostra o nível de desespero institucional deles. Não era só pagar segurança privada. A tal da turma entrava indevidamente em banco de dados super restrito. Eles cruzavam informações da PF, do Ministério Público e invadiam até as bases da Interpol. Invadiam a Interpol, exatamente, para monitorar o que os investigadores globais estavam sabendo. Eles rastreavam o fiscal que não aceitava suborno, intimidavam o jornalista investigativo que começava a sacar que o banco não tinha lastro, até rival comercial que pudesse atrapalhar os negócios entrava na mira, sendo alvo de dossiês. Parece cena de filme de máfia. Parece mesmo.
Mas para manter uma engrenagem dessas rodando com lavagem de dinheiro, espionagem, corrupção no Banco Central, você precisa de pontes fortíssimas com o poder. E quando a PF apreendeu o celular do Daniel Vorcaro e quebrou o sigilo telemático, ficou muito evidente. A agenda dele e as mensagens mostravam um lobby frenético, atirando para todo lado, tentando impedir que o banco explodisse de vez. A cronologia dos últimos dias do Banco Master mostra bem essa corrida contra o relógio, né? Eles estavam apostando todo na venda daquelas carteiras para o BRB para ganhar liquidez, só que o valor era tão alto que chamou a atenção de órgãos superiores, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e umas instâncias do Banco Central que não estavam compradas começaram a checar o lastro. E como não dava para esconder um buraco de bilhões, a aprovação regulatória simplesmente travou. Travou. E sem o dinheiro do BRB, o colapso era questão de horas. Aí o que os investigadores viram foi uma última tentativa de criar uma cortina de fumaça. Do nada, surgiu um anúncio de que um grupo árabe chamado Fictor ia comprar o Banco Master injetando 3 bilhões de reais. Tipo um milagre, né? Um milagre que era pura manobra para acalmar credor e ganhar tempo. Mas ninguém acreditou mais. A credibilidade já era zero. Aí a PF deflagra compliance zero, o Vorcaro é preso e no mesmíssimo dia o Banco Central decreta a liquidação extrajudicial definitiva do banco. Acabou ali. E com a prisão e análise das provas, o processo muda de figura na dinâmica jurídica brasileira, porque os documentos citavam o nome de um deputado federal em exercício. E quando isso acontece, aciona o mecanismo do foro privilegiado. Mas, para quem está ouvindo a gente, o que significa na prática o caso subir para o Supremo Tribunal Federal por causa disso? Na prática, o foro por prerrogativa de função desloca toda a competência do processo. A Justiça Federal de primeira instância, que costuma ser bem mais rápida e já estava a fundo nas quebras de sigilo, é obrigada a frear tudo. O processo inteiro é empacotado e mandado para o STF. E só o Supremo passa a ter um monopólio para decidir se tem elementos para investigar autoridades com foro ou não. Então cria-se um gargalo temporal bem grande na investigação. Entendi. O ministro Dias Toffoli pegou a relatoria no começo. E logo de cara ele mandou que todas as provas da PF ficassem sob a custódia estrita do STF. Ele até marcou uma cariação, que é colocar as pessoas frente a frente, envolvendo o Vorcaro, o ex-presidente do BRB e um diretor do Banco Central. Uma tensão absurda. Mas depois, o Toffoli saiu do caso e a relatoria foi para o ministro André Mendonça. Isso. E analisando os documentos, a gente vê que era um lobby atirando para todo lado. Um desespero mesmo. Tinham rumores de que o ministro Alexandre de Moraes teria se encontrado com o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo. Opa, pausa rápida. Aqui a gente precisa deixar uma coisa cristalina para quem nos ouve. Nós não estamos tomando partido nenhum aqui, certo? A nossa função é relatar com total imparcialidade o que os documentos oficiais e as fontes dizem, sem endossar visão política de ninguém. Perfeitamente. É super importante frisar isso. E as fontes anexadas à investigação mostram que tanto o ministro Moraes quanto o presidente do BC negaram veementemente qualquer diálogo ou pressão sobre a venda do Banco Master. Eles atestaram que a reunião foi para tratar de um tema totalmente diferente, sobre a Lei Magnites. Com certeza. E também rolaram umas especulações sobre contratos milionários do banco com o escritório de advocacia da esposa do ministro. E o ministro também refutou isso formalmente, declarando que não teve prestação de serviço nenhuma do escritório dela na venda dessas carteiras para o BRB. Exato. E se a gente olhar as mensagens do controlador do banco que foram interceptadas, tem menções diretas até a presidentes da República, tanto Jair Bolsonaro quanto Luiz Inácio Lula da Silva. Eram tentativas de marcar conversas ou comemorar interações em rede social. O que os dados mostram não é um alinhamento com um partido A ou B, mas um núcleo criminoso tentando desesperadamente construir pontes de poder com qualquer liderança que pudesse frear o colapso deles. E essa tática de atirar para todo o espectro político é bem o reflexo de um esquema que inflou tantos balanços ilusórios que precisava pendurar isso na influência do governo para não ser pego na fiscalização. E essa trajetória toda traz a gente para a síntese desse caso
super complexo. A gente começa olhando para um terreno sem valor nenhum, que vira cotas milionárias na CVM, usando o mercado de balcão como lavanderia de ativos. Aí a coisa evolui para a emissão de bilhões em carteiras de crédito que só existiam na imaginação deles e ainda tentaram repassar para um banco estatal. E não parou aí. Para manter esse ecossistema de ficção de pé, eles começaram a comprar sistematicamente a supervisão do Banco Central e ainda financiaram ex-policiais para invadir a Interpol e caçar quem fizesse pergunta demais. Até que a queda expôs as ligações telefônicas com alto escalão do país. O que deixa uma inquietação muito profunda sobre como a economia roda hoje, né? O nosso sistema financeiro atual, com essa velocidade toda do mundo digital, é inteiramente baseado na confiança. Na confiança de que aquele númerozinho na tela, aquele contrato digital num fundo de crédito ou assinatura num laudo, representam um valor de verdade, tijolo de verdade, dinheiro real. Mas se uma engenharia corporativa conseguiu fabricar bilhões do nada, corromper a fiscalização para manter as aparências e montar um cofre super brilhante por fora que estava totalmente vazio por dentro, fica uma pergunta bem pesada. Quantas dessas engrenagens gigantescas e desses fluxos bilionários que sustentam a economia digital hoje são, na verdade, só caixas vazias embaladas em papéis muito bonitos, sustentadas pelo silêncio de quem lucra com a mentira? Fica a reflexão para todo mundo que acompanhou a nossa análise de hoje. Até o nosso próximo mergulho. Gostou? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso canal para ver mais temas de história como esse.